Olá! Vivemos em um tempo em que a avalanche de informações, opiniões e discursos se tornou ensurdecedora, concorda? Cada tela que se abre, cada notícia que surge, cada vídeo que passa diante de nossos olhos tenta nos dizer como devemos pensar, o que devemos sentir, em quem devemos acreditar, não é assim? É nesse cenário que a obra de René Descartes, escrita quase 4 séculos atrás, ressurge como uma bússola para a gente. O discurso do método não é apenas um tratado filosófico, é antes de tudo um convite à liberdade. Um chamado para que cada um de nós deixe de ser refém das ilusões de sua época e se torne dono de seu próprio pensamento. Descartes viveu num tempo de guerras religiosas, de dogmas que aprisionavam a mente, de incertezas que paralisavam. Olhando para o nosso tempo, percebemos que não estamos tão distantes disso, concorda comigo? Também vivemos em meio a ideologias cegas, em meio a líderes que nos confundem, em meio a uma mídia que dita verdades instantâneas, não é assim? Dessa forma, como ele precisou de um método para não se perder, nós também estamos precisando de um método. E o primeiro passo desse método é, claro, não aceitar nada como verdadeiro sem antes passar pelo nosso crivo da razão. Quantas vezes defendemos ideias que nunca foram nossas, apenas porque ouvimos repetidas vezes? Elas estavam estampadas em uma manchete ou elas eram ditas por uma pessoa carismática? Quem não passou por isso? Essa é a prisão invisível da nossa época. A dúvida metódica de Descartes não é o ceticismo que paralisa, mas a coragem de não entregar ao primeiro sopro de opinião. É a coragem de perguntar: e se não for verdade? E se houver outra explicação? Esse simples gesto nos liberta de cair em correntes manipuladoras. O segundo passo, gente, é dividir o complexo em partes simples. Quantas vezes nos sentimos esmagados por problemas que parecem enormes, insolúveis? O endividamento que sufoca, por exemplo, uma crise no relacionamento, uma ansiedade que parece dominar tudo. O erro é tentar encarar esse todo de uma única vez. A razão pede simplicidade, dividir, fatiar, separar o que é causa e o que é efeito, o que depende de mim e o que não depende de mim. É nesse ato que a confusão começa a se desfazer. O problema começa a mostrar saídas. Mas preste atenção numa coisa. A mídia e os discursos interesseiros adoram fazer o contrário com a gente. Apresentar tudo como tão complexo que você desiste de pensar e aceita prontamente o que lhe é servido. Isso, gente, é o uso da neurociência pela mídia, por pessoas com influência e poder, para nos controlar como fantoches. O uso da ciência. O terceiro passo é conduzir o pensamento em ordem. Em nossa época, a desordem mental é a norma. Pulamos de tela em tela, de notificação em notificação, de estímulo em estímulo. Estamos ocupados, mas raramente focados. Descartes nos lembra: pensamento só é eficaz quando ordenado, linear e contínuo. E essa ordem não se resume à lógica abstrata. É também disciplina de vida, organizar o dia, priorizar o que é essencial, conduzir o raciocínio de modo a não se perder em labirintos. Raciocínio. Aqui se une o espírito cartesiano ao espírito estoico. Quem não governa a si mesmo será inevitavelmente governado por outro. O quarto passo, gente, é revisar, retornar, garantir que nada foi esquecido. Em tempos de pressa e conclusões instantâneas, essa lição soa quase que revolucionária. Quantas reputações foram destruídas por julgamentos apressados? Quantos relacionamentos se romperam por palavras ditas no calor da emoção, sem revisão, sem reflexão? A revisão é a virtude da humildade. É o ato de dizer: posso estar enganado, deixe-me olhar novamente. Nesse instante, evitamos erros que podem nos custar muito caro. Mas Descartes também nos alerta: de nada adianta a razão se ela não se traduz em ação. Devemos ser resolutos, firmes, mesmo diante da incerteza. Proatividade. Quantos de nós adiamos decisões porque não temos garantia absoluta do resultado? E assim, projetos ficam engavetados, sonhos se apagam, oportunidades passam e nada acontece. O estoicismo nos lembra que a vida é breve e agir é sempre mais sábio que esperar pela certeza perfeita. Lembrem disso. Errar caminhando ainda é melhor
que paralisar-se em nome de uma perfeição inexistente. Gravem isso. E aqui chegamos a um ponto delicado, a relação entre liberdade e pensamento. O exercício da liberdade é absolutamente essencial. Sem ele, o pensamento se torna refém das ideias atrasadas, de costumes cegos, de convenções mortas. Mas veja uma coisa, hoje essa liberdade é continuamente sequestrada, não por correntes de ferro, mas por narrativas, o curral da mídia, as falácias interesseiras, os slogans repetidos até se tornarem verdade. A mente que não aprende a pensar por si mesma, inevitavelmente pensa pelos interesses dos outros. Essa é a servidão invisível da nossa era. Essa é a servidão invisível da nossa era. Por isso precisamos unir o método cartesiano à fortaleza estoica. A dúvida que liberta, a simplicidade que clareia, a ordem que fortalece, a revisão que amadurece, a ação que concretiza, a liberdade que sustenta. Este é o caminho para uma vida que vale a pena ser vivida. E quando perguntamos o que é uma vida boa, não é a vida dita pela mídia, nem a que segue líderes que erram, nem a que se perde em ideologias. A vida boa é a vida construída com lucidez. É a vida em que cada pensamento foi testado pela razão, cada decisão foi fruto da liberdade interior, em cada ação, ainda que falhe, nos aproximou daquilo que chamamos virtude. Descartes nos ofereceu um método, o estoicismo nos ofereceu uma prática, e hoje, no meio de tanta confusão, cabe a nós decidir. Viver como massa conduzida ou viver como seres livres que pensam, escolhem e agem com clareza. Uma vida que vale a pena ser vivida não nasce do barulho de fora, mas do silêncio lúcido dentro de nós, que leva à maturidade de decidirmos o que concordamos ou não, e com base nisso nos expressamos. Essa é a real liberdade de existir.